Boa noite a todos, dando continuidade ao nosso estudo sobre o tema da segunda parte dessa reunião, que é a mediunidade. Vamos voltar um pouco para falar sobre as dificuldades mediúnicas, que são sempre o que se mais procura, por questão de segurança, tirar-se dúvidas, né? E nós escolhemos como parâmetro para a gente poder direcionar esse estudo da noite o livro Mediunidade, Tudo que Você Precisa Saber, do Richard Simonetti. Ele tem algumas questões, como ele é muito incisivo, né? Baseado sempre na questão doutrinária em Kardec, ele muitas vezes é muito incisivo e nós gostaríamos de fazer um esclarecimento maior dentro do Evangelho, dentro da consciência que nós temos sobre a responsabilidade do desenvolvimento mediúnico dentro de uma instituição científica, né? Que é a de estudo, e a religiosa e a filosófica, como é a doutrina espírita. Numa instituição espírita, então, nós escolhemos dois temas desse livro, que é o ambiente físico e as dificuldades mediúnicas em si. Existem várias outras perguntas, mas nós escolhemos algumas que são concernentes à maioria das dúvidas das pessoas que iniciam o desenvolvimento mediúnico no Espiritismo, e principalmente a segurança que traz esse conhecimento. Primeira questão do ambiente físico, ele faz assim: é preciso apagar as luzes para a realização dos trabalhos mediúnicos? Resposta dele: apenas nas reuniões de efeitos físicos. O ectoplasma, fluido fornecido pelo médium para a produção dos fenômenos, é sensível à luz. Nós sabemos, principalmente no estudo dos livros do Espírito André Luiz, nas explicações que ele faz, das mãos do Francisco Cândido Xavier, né? Que existe esse esclarecimento em vários livros dele, inclusive na primeira citação que dá nos domínios da mediunidade, desse livro, que é bastante interessante a gente conhecer. Então, o ectoplasma, que é a expansão perispiritual, cuja matéria, né, que é do fluido cósmico universal, junto com o fluido do próprio médium, que se combinam, é possível se fazer materializações temporárias de algumas imagens de espíritos, né, ou de coisas. As reuniões são chamadas de efeitos físicos. Então, a espiritualidade já nos esclarece que a luz, por seus componentes, influencia na condensação desse processo ectoplásmico. Então, que de preferência, nessas reuniões, que hoje são muito raras, né, elas não se façam com luz. Mas, então, por que todas as reuniões mediúnicas têm luz apagada? É a segunda pergunta que ele faz. Alguns centros espíritas apagam as luzes em todas as reuniões mediúnicas. O que ele responde? A claridade em nada perturba o intercâmbio, e é interessante que os participantes observem o médium e suas reações ao transmitir as comunicações. Isso não quer dizer que numa reunião mediúnica, aqueles que estão em sustentação, isso quer dizer que estão em prece, vão ficar de olhos abertos, prestando atenção nas comunicações dos espíritos nos médiuns psicofônicos. Mas aqueles que são responsáveis pela reunião, eles precisam estar enxergando exatamente por uma questão de segurança, uma questão de esclarecimento e mesmo de estudo, quando o médium está sob o efeito da palavra de um espírito, né? Então, não é que não se deve apagar, não precisa apagar. Se você fizer uma reunião com a luz acesa, também não tem problema na psicofonia, na psicografia. Porém, é comum
principalmente nos dias de hoje, que nós tenhamos a concentração prejudicada mediante a tantas atividades que nós desenvolvemos. Então, para a gente se acalmar, para a gente se concentrar, é mais difícil. Portanto, tanto a luz como a música suave, elas têm esse efeito e esse objetivo. Se nós não tivermos a música, se nós não tivermos a luz para poder ser apagada, ela pode ser feita uma reunião normalmente em qualquer situação. Porém, a espiritualidade amiga também nos esclarece que o ambiente precisa ser trabalhado, isso quer dizer, principalmente os encarnados precisam ter a responsabilidade de se preparar para uma reunião mediúnica a fim de facilitar o trabalho dos espíritos que estão ali responsáveis pelo desenvolvimento dessa reunião, também aqueles que se comprometem quando o nosso trabalho é sério, é disciplinado, né? É estudado. Então, nós conquistamos companheiros na espiritualidade que têm nesse benefício, nesse ambiente, mais condições de agir em nosso favor. Terceira pergunta: qual a finalidade da mesa nas reuniões mediúnicas? Ele responde assim: podemos realizar o intercâmbio sem ela. Para que serve a mesa? Para nos acomodar. Assim como a cadeira, para nos deixar mais relaxados. Se tivesse que sentar no chão, se não tivesse cadeira, podia sentar no chão? Podia. A cadeira, hoje em dia, nos traz mais conforto e mais disciplina, né? Assim como a mesa também facilita a gente estar lendo um livro e deixar o livro sobre a mesa e apagar as luzes para iniciar a reunião. Nada impede, com mesa ou sem mesa. A quinta pergunta, que nós pulamos a quarta achando não necessário. Devem os participantes observar a chamada cadeira cativa sentando-se sempre no mesmo lugar? Resposta: por uma questão de hábito, tendemos a fazê-lo. Não deve constituir um imperativo, porque nada significa quanto à economia da reunião. Não importa onde nos sentamos, e sim que participemos de forma adequada, atentos e interessados em servir. Então, a cadeira que nos é colocada para sentarmos à mesa numa reunião mediúnica não nos está colocado como sempre para nós usarmos aquela cadeira, né? Nem o lugar e nem a cadeira. Existem algumas instituições espíritas que às vezes a pessoa faltando eles deixam a cadeira vazia. Não há necessidade, porque os espíritos amigos, eles sabem exatamente quem são, quando são, como, às vezes antecedem os nossos avisos de falta, porque eles estão em controle de pensamento. Então, se nós faltarmos, outra pessoa pode sentar ali normalmente, não tem necessidade de se guardar uma cadeira para determinado médium. Às vezes se coloca uma cadeira para um palestrante, né? Para facilitar o som, né? Às vezes não tem microfone, então aquela pessoa fica às vezes à frente ou numa cadeira que fica centralizada para facilitar o desenvolvimento de um estudo e não do desenvolvimento mediúnico em si, ou reunião mediúnica, né? Sexta pergunta: há centros espíritas que reservam determinadas salas para as reuniões mediúnicas, pretendendo preservar o ambiente. É razoável? Resposta: essas salas têm um espaço ocioso. Mesmo que sejam usadas para a prática mediúnica diariamente, sobrará muito tempo. Não há inconveniente nenhum em utilizá-las para outras atividades, como grupos de jovens, evangelização infantil, cursos, etc. Por questão de segurança, muitas vezes, a instituição espírita, a instituição que trabalha com as reuniões mediúnicas, elas guarnecem, né? Tomam mais cuidado com as salas de passe e as salas de reunião mediúnica. Por quê? Porque aquele ambiente, o grupo espiritual que trabalha em benefício da harmonização do ambiente, eles fazem isso muito antes de iniciar a reunião. Então, se nós utilizarmos aquela sala
para uma conversa corriqueira, para uma brincadeira ou qualquer outra coisa que não seja dos objetivos da caridade, que não sejam dos objetivos evangélicos, nossos pensamentos podem desvirtuar aquele ambiente que já está preparado para o equilíbrio e para o acesso aos eflúvios espirituais benevolentes. Então, de preferência, como nós sabemos que todos os encarnados nunca são terminantemente disciplinados, nós não somos, né? Nós somos danados para dar uma escorregadinha, é preferível que a sala seja separada para isso. Mas, em casas onde há necessidade dessa sala para estudo, nada impede que seja feito o estudo, a prece, a evangelização, uma reunião de mocidade. Por quê? Porque ela está sendo usada para determinar os objetivos evangélicos daquela casa. Então não tem que separar sala de passe, sala de reunião, sala de mocidade. Tudo isso depende do espaço físico que nós temos e do tempo que nós temos em disposição para a realização dos trabalhos. Não existe na codificação nenhuma especificação a esse respeito que a gente separe a sala. Mas as salas muitas vezes são separadas nas instituições espíritas por uma questão de segurança do trabalho harmônico e equilibrado que o plano espiritual promove e que muitas vezes o encarnado, por falta de disciplina, não realiza as condições de respeito necessário, utilizando a sala para outras atividades que não sejam os objetivos primordiais do Evangelho. Tá? 7ª questão. Essa liberalidade não poderá contaminar a sala com vibrações não compatíveis com a reunião mediúnica, prejudicando seu aproveitamento? Foi o que nós respondemos, né? A nossa preocupação deve ser sempre com as condições psíquicas do grupo e não com a equipe espiritual. Porque se a gente desarmoniza o ambiente, a espiritualidade caridosamente vai lá e refaz o trabalho. Agora, nós outros aqui é que deveríamos estar mais preparados e responsáveis pelo que nós vamos realizar dentro dessa sala. Então, evitar que a gente faça outras coisas que não sejam dos objetivos evangélicos. 8ª questão. Contribui a música suave para o bom aproveitamento da reunião mediúnica? Resposta. Talvez, mas é preciso considerar 2 problemas. Primeiro, o condicionamento. Os médiuns ficarem na dependência da música. O segundo é o fato de que nem todos os participantes gostam do fundo musical. Alguns podem ter dificuldade de concentração. Então, a música não é necessária. E, de preferência, a música tem que ser sempre suave, né? A música baixinha, para não atrapalhar a concentração. Tem pessoas que não gostam por terem dificuldade de concentração ao tocar-se uma música. Mas nada que um bom condicionamento e uma educação psíquica realize para que nós possamos nos adaptar aos trabalhos de uma casa espírita. Nada proíbe, com música ou sem música. O que a maioria se sentir mais à vontade para o trabalho ser mais solidário é o que deve ser escolhido, com música ou sem música. Não será a música que vai prejudicar o trabalho mediúnico. Se dentre todos a maioria deseja a música, mas um diz que tem dificuldade e não consegue se concentrar, esse médium precisa educar-se para a adaptação das condições. Afinal de contas, estamos numa escola, não é? Uma escola que é a Terra, em que está dando para nós condições de educação. Então a gente deve bem aproveitar e não nos limitar a dizer que gosto disso ou não gosto daquilo. Que nós façamos sempre para o bem de todos, nos adaptando com carinho, com disposição, com iniciativa, sempre em benefício de todos do grupo. É isso que importa. Vamos ao segundo item,
que vai falar sobre as dificuldades mediúnicas, que é muito comum a gente estar perguntando, né? Primeira pergunta. Há médiuns que necessitam do passe magnético após a reunião para se recuperarem. É razoável? Tem pessoas que não se sentem bem, né? Então, é pedido para que se aplique o passe nesse médium para que ele se restabilize. Resposta do Richard Simonetti. Natural que o médium sinta impressões residuais de espíritos sofredores que se manifestaram por seu intermédio. Em breves minutos desaparecerão. Se nos habituarmos a aplicar-lhe passes, estaremos criando um condicionamento. Necessariamente a gente não precisa ficar tomando passe o tempo todo. Há pessoas que acabam se acostumando de tal maneira que se não tomar passe, ele acha que não vai estar equilibrado para nenhum trabalho dentro da casa. Isso não é verdade. Com o tempo, nós devemos estar disciplinando nossas emoções, psiquicamente, para que nós estejamos prontos ao trabalho fraterno em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, o passe vai sempre auxiliar, sim, quando um espírito ele é mais endurecido, quando deu a comunicação através daquele médium. Mas, necessariamente, não precisamos estar tomando passe o tempo todo. Segunda questão desse tema. Há médiuns que esperam o dirigente postar-se ao seu lado para transmitir a manifestação. É uma prática recomendável? Para o Richard Simonetti, a resposta é a seguinte. É mais um condicionamento. Pode ocorrer que o dirigente se aproxime porque tem deficiência auditiva ou o médium fala baixo. São dificuldades que podemos superar pedindo aos médiuns um empenho para evitar a voz sussurrante que muitos costumam adotar ao transmitir a manifestação. Nós vemos, principalmente na nossa casa espírita, que há várias comunicações ao mesmo tempo. Nós temos uma grande quantidade de médiuns e nas reuniões, como sempre foram muito frequentadas, né, com um grande número de pessoas, é comum que se faça a comunicação de vários médiuns ao mesmo tempo. É aconselhável? O aconselhável seria a comunicação cada vez de um médium. Por quê? Por causa da concentração e por causa da prece daqueles companheiros médiuns que estão em sustentação a nos auxiliar. Porém, nada impede que se haja comunicações concomitantes, quer dizer, ao mesmo tempo. Tá? Para um melhor aproveitamento dessa reunião, que nós possamos educar a nossa voz de tal maneira que a voz não seja nem muito alta, né, e nem muito baixa, a fim de que o esclarecedor possa ouvir o que o espírito esteja falando e poder orientá-lo. Geralmente, o esclarecedor, ele abaixa, né, a cabeça perto do médium para poder falar com mais atenção, ouvir melhor. Mas, na recomendação, quanto mais esclarecedores nós tivermos, melhor condição para que nós possamos, então, estar falando naturalmente. Ninguém precisa ter regra para falar baixinho ou falar muito alto. A recomendação da regra é para o médium se controlar, né? Terceira questão. Observa-se que o doutrinador costuma baixar a voz para um tom mais suave ao conversar com os espíritos. Há algum inconveniente? Não, não há inconveniente, mas nós devemos falar naturalmente, tanto que aqueles que estão em sustentação, ouvindo o que o espírito fala, pode direcionar o pensamento em prece para auxiliá-lo, né? Quarta questão. Que dizer da manifestação de crianças em tenra idade na reunião mediúnica? Às vezes a gente vê comunicação infantil, né? Resposta dele. O bom senso diz que crianças desencarnadas não ficam vagando inconscientes e necessitadas de esclarecimento. Ainda não comprometidas com os vícios e paixões do mundo, não têm nenhuma dificuldade para serem acolhidas por familiares ou instituições do mundo espiritual tão logo desencarnam. Então, por quê que aparece, então, a criança, e às vezes em comunicação? Nós sabemos, principalmente em esclarecimento do Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, as explicações de que ao estivermos em fase de reencarnação até aos 7 anos,
nós somos considerados em fase de reencarnação e não estamos totalmente reencarnados. Então, nesta fase, se uma criança desencarna, ela pode apresentar-se como criança, porém, esse espírito, ele pode apresentar-se também como da última encarnação. Para ser reconhecido, ele vai se apresentar como criança. Nada impede que esse espírito se apresente dessa forma, mas não que ele esteja em processo de sofrimento na espiritualidade, mas que ele está sendo direcionado pelos familiares a fim de, muitas vezes, apresentar-se numa comunicação para que comprove a imortalidade da alma e que ele esteja bem. Tá? Isso nada importa. Sexto, por que os médiuns têm dificuldade para transmitir nomes, datas, detalhes sobre a vida dos manifestantes? Quantas vezes, a gente quer provas quando o médium está falando sobre determinada pessoa que desencarnou e a gente está querendo mais dados sobre ela? É importante isso? Olha a resposta do Richard. Como é preciso reiterar sempre, os médiuns não são telefones. Eles captam no fluxo mental dos espíritos o conteúdo de suas impressões, sensações e ideias, sem esse detalhamento. Daí a dificuldade. Se o espírito não está pensando na data de nascimento, no endereço onde ele morava, a gente não sabe em que situação ele se encontrou no processo de desencarne, muitas vezes desequilibrado. Tem espíritos que dão comunicações que dizem que esqueceram, que eles não se lembram do que realmente aconteceu. Então, o médium não tem a obrigatoriedade de estar dando endereço, telefone, etc. e tal. Porém, existem determinados médiums que na sensibilização conseguem fazer essa identificação desde que o espírito apresente essas informações, E por último, vamos dizer, por que há reuniões em que tardam as manifestações? Fica uma reunião, às vezes demora por uma comunicação. Geralmente, quando ocorre isso, principalmente nos grupos iniciantes, devido à inexperiência dos médiuns, ainda vacilantes e temerosos de se expor, o que inibe o intercâmbio. Que se espere por alguns minutos, sustentando boas vibrações, pensamento firme, simpatia e boa vontade em favor dos companheiros convocados aos labores mediúnicos. Se ainda assim nada acontece, encerra-se a reunião. Não tinha nenhum espírito lá? Sem dúvida tinha. Mas é uma condição que o médium está aprendendo a desenvolver e não a espiritualidade que já tem experiência sobre o trabalho. Essas eram as questões que poderemos dar continuidade posteriormente em próximas condições de esclarecimento a esse respeito, porque mediunidade é estudar sempre. Para finalizar a nossa reunião, nós pegamos uma prece de Maria Dolores nas mãos de Francisco Cândido Xavier no livro Caminhos de Volta, que vai ser a nossa prece de encerramento. Oração diante do tempo. Deus da eterna bondade, perante a evolução que avança de hora a hora, não nos deixes gastar o tempo em vão. Resguarda-nos o passo onde estivermos. Ajuda-nos, Senhor, e ensina-nos agora a integrar-te em serviço o próprio coração. Colocaste no espaço indômito e profundo o dínamo do sol equilibrando o mundo, divino gerador de energia a brilhar. Em ti a fonte verte a render-se de todo, e extinguindo o deserto ou desfazendo o lodo, organiza onde esteja a formação do lar. Em ti a terra em tudo nos aceita, por mãe que se consagra à ternura perfeita no exercício do bem. Deste à árvore o dom de viver para o homem, sem qualquer recompensa às lutas que a consomem, para dar-se a servir sem perguntar a quem. Arrocha em ti na fé que não se cansa, garante em todo o vale a segurança, para que o solo vibre em fruto e flor, e o mar em teu poder que o ajusta e harmoniza, ao fragor da tormenta ou seja a paz da brisa, vive de renovar
e recompor. A marca que puseste em toda a natureza é a bondade celeste em jorros de beleza, amor que ao teu amor excelso nos conduz. Da nuvem abismal à estrela augusta e bela, em toda parte a vida te revela, a presença de luz. Deus da eterna bondade, perante a evolução que avança hora por hora, não nos deixes gastar o tempo em vão. Resguarda-nos o passo onde estivermos. Ajuda-nos, Senhor, e ensina-nos agora a entregar-te em serviço o próprio coração. Que assim seja. Uma boa noite a todos, que Deus em sua infinita bondade nos abençoe e nos fortaleça. Nós hoje vamos retomar um texto do livro Palavras de Vida Eterna, que chama Recomecemos, porque nós estamos aí começando um novo ano, né? E esse texto nos diz: não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito, escutastes a resposta de fel, suportastes a deserção, o abandono dos que mais amas, fracassastes no empreendimento, colhestes abandono, padecestes desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita a vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, pode recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Deste modo, desfaze-te do imprestável. Desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas, desnecessárias. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, esse texto é bastante oportuno para o momento que nós estamos vivendo, do ano novo, de um ano novo, que se apresenta aí aos nossos olhos, à nossa vida. São 365 novos dias que Deus nos oferece e nos oferta para aproveitarmos, para realizarmos. E nós nos perguntamos: esse é ou não, de fato, um período tão importante? Herculano Pires, no livro O Infinito e o Infinito, ele nos diz: cada ano que finda em nossa existência temporária na Terra é uma fração do tempo que usamos, bem ou mal, em nosso processo evolutivo. O fim do ano é assim uma oportunidade para avaliarmos o nosso bom ou mau uso do tempo, realizando o balanço de nossa vida da mesma maneira porque as empresas comerciais procedem o seu balanço anual de atividades, lucros e perdas. É tão errado pensarmos que o fim do ano nada significa quanto lhe atribuímos excessiva importância. Veja, é tão errado pensarmos que o fim do ano nada significa quanto lhe atribuímos uma excessiva importância. O ano chega ao fim. Pensemos no que fizemos durante o seu transcurso, vejamos o que podemos fazer de melhor no decorrer do novo ano. Mas se verificarmos que perdemos o ano que finda, não nos desesperemos. Temos pela frente um ano novo, intacto, como um presente do Eterno para o nosso desenvolvimento na adoração. Eu acho bastante interessante quando ele fala que é um erro nós não atribuirmos nenhuma importância ao ano novo, quanto atribuirmos uma excessiva importância. Por que esse período ele é tão importante?
porque é um período de renovação em que nós realimentamos as nossas esperanças, os nossos ideais, né? Sobretudo esse ano, depois de um ano difícil, mas de grandes aprendizados, é um período em que, como foi dito, nós, como diz o texto, nós recomeçamos, nós renovamos, né? Então é um momento bastante propício, oportuno para a gente rever, para recomeçar, para refletir, né? Para repensar ali tudo que temos feito ali ao longo do ano. E pedindo muito a Deus ali que durante o ano de 2021 seja um ano em que, acima de tudo, nós tenhamos mais equilíbrio ali das nossas emoções, nós tenhamos mais fé, mais confiança na vida, mais confiança em Deus, mais confiança em nós mesmos, na certeza de que Deus ali em sua infinita bondade, Ele nos acompanha, Ele nos ampara com todo cuidado, com toda atenção. Então é de fato um período extremamente importante, até do ponto de vista emocional, psicológico, nós pensarmos que encerrou um ciclo em 2020 e recomeça outro ciclo, né? Então isso é muito importante para a renovação ali dos nossos propósitos. Agora é um erro também, Herculano diz, nós darmos uma excessiva importância, no sentido de que pensarmos só porque virou o calendário, vai ser um ano fantástico, vai ser um ano muito melhor. É claro que nós devemos alimentar a nossa esperança, mas antes de qualquer coisa nós devemos ter uma consciência muito clara de que o ano ou o tempo, ele é aquilo que nós fazemos dele. Então é muito natural, é muito saudável essa esperança, essa expectativa, mas jamais deixando de lado a consciência de que é uma construção nossa, é uma construção diária, que assim como muitos momentos ao longo do ano podem nos apresentar de alegria, de força, haverão momentos ali com certeza de luta, de dificuldade, que eles são absolutamente naturais na nossa vida e na vida de qualquer ser humano que esteja sobre a Terra. Então, voltando ao que o Herculano fala, é um erro nós não atribuirmos importância nenhuma, porque sim, é um período de grande importância, essa virada de ciclo, né? Essa retomada ali de objetivos, de propósitos, mas nós não podemos também criar a ilusão de que tudo muda, que vai ser um ano fantástico se nós não construirmos isso dia a dia, momento a momento. Como diz se diz, aproveitando o tesouro dos minutos. Há um autor que fala isso, aproveitando os tesouros. E para isso é muito importante que nós olhemos para o passado como um aprendizado, né? É muito importante, como Santo Agostinho falava, que nós deveríamos todos os dias à noite fazer uma reflexão de como foi o nosso dia, que pontos que nós poderíamos melhorar. Igualmente nesse período é importante esse balanço ali do ano, do que aconteceu de positivo, né, do que aconteceu que nós devemos cultivar ou dos hábitos que nós temos que mudar. E é muito natural que nós, nesse período, nós fazemos os nossos planos, mas quantas vezes nós elencamos ali, relacionamos uma lista enorme de coisas e chegando ao final do ano nós acabamos nos sentindo frustrados porque não realizamos tudo ou às vezes nem parte daquilo que nós planejamos, ou às vezes a gente nem se lembra daquilo que a gente planejou para o início do ano. Por isso é que às vezes é importante que nós tenhamos ali às vezes poucas metas, né? Mas que essas metas ali a gente se dedique, a gente se concentre, né? Que a gente tenha bastante foco para que aquilo seja atingido ali ao longo do ano. E sempre me lembra um exemplo interessante de Benjamin Franklin, né? Que ele foi ali um escritor, foi um político, foi um diplomata, foi um músico que tocava harpa, violão, violino, foi um inventor, né? Tanto que é dele a invenção das lentes bifocais, do para-raio, da eletricidade, do polo negativo, positivo, enfim. Um homem que teve uma origem muito simples, no entanto, ele foi não só um grande cidadão, mas uma pessoa ali extremamente dedicada a tudo que ele fazia. E ele pregava ali alegria no trabalho, né? Mais do que pregar, ele praticava aquilo que pregava.
Tanto que ele tinha ali um cuidado também muito especial com a descoberta de outros, né? Então, se de repente ele estava fazendo uma pesquisa, ele descobria que algum outro homem estava fazendo uma pesquisa semelhante, ele retirava os trabalhos ali para que o outro pesquisador tivesse ali os méritos da pesquisa que ele estava fazendo. Enfim, ele tinha ali essa humildade, né? E ele acreditava que ele podia sempre melhorar o próprio caráter se a criatura se impusesse uma disciplina firme. Ele dizia uma frase bastante interessante, que a disciplina é uma arte que tem que ser estudada, como a pintura e a música. E, quando ele era jovem, ele fez uma lista das qualidades dignas de se admirar e se propôs a persegui-las. Ele ia ser moderado no comer, evitaria a tagarelice, seria sistemático nos negócios, terminaria qualquer tarefa que começasse, seria sincero, trataria os outros com justiça, suportaria as injustiças com paciência, evitaria as extravagâncias, não deixaria que pequenas coisas o afetassem. Veja que interessante, que ele traça ali para si próprio uma série de objetivos, né, até do ponto de vista do comportamento. Mas o que é interessante é a sistemática dele, né? Ele organizou um pequeno livro para si, separando uma página para cada virtude, a fim de se dedicar uma semana a cada uma delas de forma sequencial. Então vejam que nesses muitos objetivos que ele acaba traçando, ele vai dedicar uma semana para cada uma dessas questões, né? Da paciência, de ser mais discreto no falar, de começar uma tarefa e terminar. Então achei bastante interessante, porque às vezes a gente tem tantos sonhos, tem tantos projetos, mas nos falta ali a acabativa, né? A gente tem a iniciativa, mas falta a acabativa, que paramos no meio do caminho. Então, na medida em que ele traça ali um objetivo por semana e se dedica, gradativamente ele vai ali se fortalecendo, vai ali refinando as próprias qualidades, o próprio caráter, né? Então é uma dica, acho que bastante interessante, para que nós tenhamos poucos objetivos, mas no entanto nós nos dediquemos a eles ali de corpo e alma, né? E na certeza de que ao longo do ano, como seres humanos que somos falíveis, é natural que a gente não consiga tudo, ou que consiga de uma maneira às vezes parcial, mas o que conta de fato ali é o nosso esforço, a nossa dedicação, né? Então acho que fica bastante importante esse pensamento aí do Herculano, assim como esse exemplo de Benjamin Franklin, que pode nos ajudar, né? Então é olharmos para o passado como uma experiência, como um aprendizado, mas não ficarmos presos ao passado, da mesma maneira como nós devemos olhar para o futuro como uma meta, como um objetivo, mas também não ficarmos presos àquilo que vai acontecer, ao medo, ansiedade excessiva, ao receio. Então é um convite também para que nós vivamos o presente. Como Jesus dizia, a cada dia basta a sua aflição, né? Para que a gente não fique ali tão aflito, tão preocupado, né? Tão ansioso por aquilo que pode vir a acontecer. Até porque quantas preocupações, quantos temores nós temos e já tivemos ao longo da vida que eles não se concretizaram e nós sofremos ali sem que aquilo de fato ocorresse, né? É como o exemplo daquela noiva, né? Que ela vive no futuro, né? Aquela que prepara ali um casamento 2, 3, às vezes até mais anos, né? E que ela prepara aquilo com tanta dedicação, com tanto esmero, com tanta preocupação também, que chega no dia do casamento, ela extremamente cansada, esgotada, né? E a hora que passa o casamento, ela precisa rever o filme para lembrar quais as pessoas que estiveram presentes. As pessoas falam, poxa, como estava bom ali a refeição que foi servida. Ela não sabe porque não teve tempo no dia para comer.
tamanha era a preocupação em atender ali todos os convidados que não teve nem tempo de comer aquilo que ela se preocupou tanto ali para que fosse bem servido, né? Então, enfim, isso pode acontecer. Às vezes nós nos preocupamos tanto com aquilo que vai acontecer, né? Até de uma coisa positiva, que quando aquilo acontece, nós estamos de tal maneira cansados, esgotados, que não vivenciamos aquele dia, não vivenciamos o momento presente. Por isso é que é muito importante que a gente olhe para o passado como um aprendizado, mas não nos prendermos a ele, mesmo que tenhamos errado, né, evitando ali um remorso, quantas vezes altamente destrutivos, e também olhando para frente, mas vivendo o presente, vivendo ali o dia de hoje. Então aproveitemos esse novo ano, essa nova jornada, essa nova caminhada, esse livro aberto que se apresenta ali à nossa vida, para que a gente escreva, né? Dia a dia, momento a momento, fazendo aquilo que nós podemos fazer de melhor, né? E essa construção ela é gradativa, né? Há uma frase que eu acho bastante interessante que fala que é melhor fazermos um pouco a cada dia do que queremos fazermos tudo em um dia só. Então vejam, é melhor fazermos um pouco a cada dia do que queremos fazer tudo em um dia só. Então é a questão da persistência, da paciência, a paciência conosco, a paciência com os outros, né? Então que esse ano seja um ano em que a gente de fato ali cultive mais os valores do espírito, do sentimento, né? Que nós valorizemos cada vez mais aqueles que Deus colocou ao nosso lado, para que quando nós partirmos aqui da terra, nós possamos deixar afeições, né? Nós possamos olhar para trás. Claro que a gente não vai fazer tudo aquilo que planejamos, mas temos a consciência tranquila de que lutamos, que nos esforçamos, né? E sejamos gratos então a Deus por essa nova oportunidade que nos surge. Então, uma boa noite a todos e um ótimo 2021 para todos nós.